Quando eu estava me preparando para a palavra de hoje, eu tinha muito firme na minha cabeça que eu ia falar a respeito de um tema. Eu comecei a escrever e esbocei uma série de coisas a respeito desse tema. E, cara, a coisa não ia, não andava. Passou um dia, passou 2 dias, eu fui em casa, eu tenho uma enciclopédia enorme lá, peguei a enciclopédia em cima dos versículos base que eu tinha escolhido para fazer a pregação, e a coisa não ia, não fluía. Eu cheguei para a Patrícia e falei assim, não flui, não sei o que está acontecendo, não flui e tal. E aí depois eu parei, e aí comecei a buscar a direção de Deus, e aí Deus me mostrou essa palavra. E aí ontem, quando a gente estava aqui no culto do pastor Ramon às 7, que começaram essas ministrações em virtude do Pentecostes, tudo ficou muito mais claro. Quando eu comecei a estudar mais e buscar um pouco dos números a respeito do tema da palavra de hoje, que é a ansiedade, tudo ficou muito claro para mim, que essa era a palavra que Deus tinha para vocês hoje. Portanto, abra o seu coração, preste atenção aqui, foque um pouquinho em mim, nesse tempo que a gente vai falar, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Se você não sofre disso, eu tenho certeza que pessoas ao seu redor possam sofrer desse mal. E você pode ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Então, ansiedade ele é um termo geral para falar sobre vários distúrbios que causam nervosismo, que causam medo, apreensão e preocupação. E eu fui buscar alguns números a respeito da ansiedade, e esses números me chamaram muita atenção. Eu peguei alguns números de 2015, só para vocês terem uma ideia. E segundo a OMS, em 2015, a gente tinha aproximadamente no mundo 264 milhões de pessoas que sofriam desse mal. Isso, na época, já representava um aumento de 15% em apenas 10 anos. Então, já tem alguns cientistas falando que esse é o mal do século, por conta do crescimento que tem em torno desse problema. Cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade e o Brasil está no topo do ranking. Então, eu até tentei buscar algumas explicações, mas não tem uma explicação clara. Falam que problemas com economia, incerteza, pobreza, violência, enfim, todas essas coisas podem levar as pessoas a começarem a ter crises de ansiedade. Mas o importante é que, a informação importante para vocês é que o Brasil está no topo desse ranking. E aí, tentando buscar alguns números mais atuais, e eles ainda não existem por conta da pandemia, eles são muito aproximados, mas se diz que a gente teve um aumento de em torno de 90% de pessoas com ansiedade no Brasil. Isso é o entorno, por quê? Porque as pessoas não estão saindo de casa, as pessoas não estão indo ao médico, os médicos eles estão mais expostos, então as pessoas evitam ao máximo ir até os médicos, mas já existem estudos com números nessa magnitude, para vocês verem a importância e a relevância do que a gente vai falar aqui hoje. Amém? Portanto, dito todos esses números, e são números, ao meu ver, quando eu comecei a estudar e a buscá-los, eles começaram a me alarmar um pouco. Eu falei, cara, o que nós estamos vivendo? O que está acontecendo com o povo? Mas eu queria dizer para vocês que, em cima de todas as palavras que já foram liberadas aqui nessa noite, pelo pastor Rubem, pelo pastor Israel, pelo pastor Huercio, pela Isadora, eu declaro que hoje a gente vai ver curas aqui. Eu declaro que hoje pessoas serão libertas desse mal. Eu creio, sim, que Deus capacita os médicos e Ele dá as estratégias aos médicos. Mas eu também creio num Deus de milagres, num Deus capaz de libertar as pessoas das cadeias. E a ansiedade, ela é uma cadeia. Ela é uma cadeia que o Senhor tem prazer em nos libertar. Amém? Mas aí eu estudando, por que a gente chega a esse ponto? O que causa a ansiedade? E aí você se depara com a perfeição da criação. Na verdade,
o sentimento de ansiedade, ele é algo perfeito no nosso corpo. O nosso corpo ele tem um sistema, uma parte do nosso sistema nervoso, ele é autônomo. O que significa isso? Ele não depende da sua ação. Então você pensa, eu quero levantar a mão, você levanta a mão. Eu quero andar, você anda. Eu quero correr, você corre. Esse é o sistema nervoso convencional que você ordena ele. Mas existe uma outra parte do seu sistema nervoso que é uma parte autônoma. Então você não ordena seu corpo para que o seu coração bata. Você não ordena seu estômago para que ele inicie a digestão. Todas essas coisas, elas acontecem de maneira automática. Então é essa central de comando, o sistema nervoso autônomo, que faz tudo isso. Dentro do sistema nervoso autônomo, né, então desculpem as palavras muito técnicas aqui, mas dentro desse sistema nervoso autônomo a gente tem o que é conhecido por sistema nervoso autônomo simpático. Né, são duas ramificações, simpático e parasimpático. A gente tem algum médico aqui? Só para não passar muita vergonha aqui. Não? Nenhum neurologista, nada, né? Tá bom. Então, mas a gente tem lá essas duas ramificações, simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático é aquele que é responsável por liberar adrenalina no nosso corpo. E a liberação de adrenalina que nos causa aquela sensação de ansiedade. Mas por que isso acontece? Isso acontece como uma defesa para nós. Então, se você vê um carro vindo na sua direção, você quer o mais rápido possível sair dali. Você tem um senso de urgência para que aquilo ocorra. Isso é o sistema nervoso, o simpático, que vai comandar muitas vezes esse movimento. Apesar de ser um movimento de corrida ou de você dar um pulo, alguma coisa do tipo, quem vai despertar isso em você é esse sistema nervoso autônomo. E o que ele faz? Então ele libera adrenalina e o seu corpo ele acelera os batimentos cardíacos. Né? Então todas as coisas para que você consiga se defender melhor vão acontecer. Então ele acelera os batimentos cardíacos para que o sangue chegue mais rápido aos órgãos. Ele dilata os brônquios para que você consiga ter mais fôlego, né? Você tenha mais fôlego para conseguir correr, enfim, para que você precisar do ar. Ele diminui a ação de todo o sistema digestivo. Porque no momento que você está num momento de perigo ou algo do tipo, você não tem necessidade de fazer a digestão naquele momento. Então você guarda a energia que você gastaria para isso, para que você tenha uma explosão muscular ou algo do tipo. Dilata as pupilas, para caso você esteja num ambiente com pouca luz, você consiga enxergar melhor. E ele aumenta a liberação de glicose no sangue, também para que você tenha mais energia nos órgãos. Nosso Deus é maravilhoso, não é? Quando a gente vê lá a criação e tal, e parece algo tão simples, mas quando a gente olha os detalhes, como nós fomos criados, a gente vê que Deus, Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus de amor que criou a gente nos mínimos detalhes, para que mesmo que nós vivêssemos, em alguns casos, distantes dEle, a gente conseguisse ter uma vida de qualidade. Então, é a perfeição da criação. Né? Mas, a partir do momento que você começa a ter essa sensação de maneira recorrente, né, e ela começa a ser despertada por N situações que não são situações efetivamente de perigo, você começa a entrar na patologia de ansiedade. Porque aí você começa a ter o tempo todo essa sensação. E aí aumenta o batimento cardíaco, e aumenta dilata a pupila, enfim, você começa a ter em todo momento essa sensação, e você tem alguns sintomas psicológicos disso, né, que são constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, preocupação exagerada, problemas para dormir, enfim. Esses são alguns dos sintomas psicológicos. Sintomas físicos, dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração. Respiração ofegante ou falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos ou outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca, mãos e pés frios ou suados. Né? Você vê que são sintomas de quando você está nervoso, quando você está ansioso,
né? Então, se você vai passar por uma prova, se você vai passar por... vai falar em público ou algo do tipo, normalmente você tem realmente essas sensações, né, de suor, de mão tremendo, enfim, esse tipo de coisa. Mas se ela se torna algo muito rotineiro, isso acaba sendo um problema para você, né? Então, ele é uma defesa do corpo, né? Mas é uma defesa que é ensinada e estimulada por nós. Então, se a gente está atravessando a rua, como eu falei, o seu instinto é correr, né? Se está vindo um carro. O carro pode parar, mas ele pode não parar também. Então, o seu instinto de defesa é que você corra. A gente tem os sintomas de uma ansiedade normal, que é parte desse sistema de defesa, mas a gente tem as patologias, né, os transtornos de ansiedade. Então, você tem lá o TOC, você tem síndrome do pânico, você tem as fobias, você tem estresse pós-traumático, né? Então, são todas as situações que disparam um gatilho em você e você não consegue, muitas vezes, se controlar, você perde o controle sobre você mesmo. E eu vou dar um exemplo do TOC. Sem citar nomes, mas um cantor muito famoso aqui no Brasil, ele é muito conhecido por ter o TOC de forma muito extrema, né? E só para vocês terem uma ideia, para contar um exemplo do que é o TOC, né, de uma forma muito extremada, uma certa vez ele estava no apartamento dele e começaram a fazer uma obra no prédio, né? Então colocou andaime, enfim, né, ficou lá uma coisa muito complexa ali no prédio. E ele falou, bom, enquanto está fazendo essa obra eu vou sair, eu vou viajar, vou ficar fora por um tempo. E beleza, ele saiu, estava fazendo a obra. Para ele voltar, ele pagou a empresa que estava fazendo a obra para que eles mantivessem o andaime por mais alguns dias, porque como ele saiu com o carro por baixo do andaime, ele tinha que voltar com o carro por baixo do andaime, senão ele não entraria no prédio. Então, isso é um transtorno de ansiedade. E aí o que acontece? Se ele chega e não está o andaime lá, começa a acontecer todas essas coisas que a gente falou aqui. Libera adrenalina, batimento cardíaco, enfim, né? Então você vê que a pessoa perde completamente o controle, ela perde completamente o senso, né? Algumas pessoas desenvolvem fobias de bichos, né, de insetos, e você vê que a pessoa fica paralisada, né? Então não é um medo de barata, cara, se você vê, você não consegue entrar no ambiente. Eu tinha uma amiga muito próxima a minha que ela tinha fobia de palhaço. E só de ouvir a palavra palhaço, ela já começava a falar, não, gente, por favor, vamos parar com isso e tal. Tipo, já incomodava. De ver de longe, ela já travava. Ela já não conseguia nem andar mais, já era um negócio muito fora. Eu não sei se ela teve um trauma, eu não sei o que aconteceu, mas ela desenvolveu essa fobia, né? Então é muito importante que a gente reconheça todos esses sintomas para que a gente consiga tratá-los, né? O primeiro passo para que a gente resolva qualquer tipo de coisa é a gente identificá-lo e a gente ir atrás, né? Normalmente as patologias de ansiedade, elas são mais comuns em mulheres. Por quê? Porque as mulheres elas vão mais ao médico. Não é porque a mulher desenvolve mais. Sim, a mulher tem muito mais questões hormonais do que o homem, né? Durante a menopausa, ou durante a menstruação, ou durante a gravidez, né? Então ela tem, né, um despejar de hormônios muito grande, mas também as mulheres elas são mais, como que eu posso dizer? Elas se abrem mais, né? Então se ela sente que ela tem um problema, ela vai buscar ajuda, ela vai buscar médico, esse tipo de coisa. O homem não, o homem é mais turrão, mais durão, não preciso do médico, está tudo bem, e vamos lá. Mas é muito importante que você se autoexamine sempre e veja se você está passando por algum desses problemas. Mas a palavra de hoje é sobre ansiedade, e eu falei sobre perigos e respostas. E sim, a ansiedade por si só, ela já representa uma série de perigos, como a gente falou aqui, né, de você, cara, simplesmente ficar paralisado por um andaime que estava e depois não está mais no seu prédio. Mas
ela representa mais perigos, além desses, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, com a sua família. Então eu vou exemplificar alguns perigos aqui, porque a ansiedade, quando a gente deixa com que ela nos domine, a gente age muito mais pelo impulso do que pela razão. E eu peguei alguns exemplos aqui na Bíblia de pessoas que são muito impulsivas, e quem já leu os evangelhos já imagina de quem que eu vou falar. Mateus 16, 22 e 23 diz o seguinte: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então aqui a gente vê duas coisas, né? Duas informações muito importantes. Se você não conhece a passagem, Jesus está falando que ele vai precisar ser crucificado, e Pedro está o repreendendo, falando: não, de forma nenhuma, isso não vai acontecer, eu não vou deixar, você não pode fazer isso, enfim, né? E tudo isso acontece por quê? Porque o Pedro é um cara impulsivo e um cara ansioso. Isso faz com que ele haja de que maneira? Cara, ele não consegue imaginar como que seria a vida dele sem Jesus ao lado dele. Ele já está temendo por um futuro lá na frente. Tipo, cara, como que eu vou viver sem Jesus me dando a direção? Então, vocês estão vendo a ansiedade aparecendo? E a ansiedade fazendo o quê? Qual que é, para mim, assim, na vida com Deus, a melhor sensação que existe é você sentir que você está no centro da vontade de Deus. Quando você sente que você está no centro da vontade de Deus, cara, parece que tudo flui bem. Tudo acontece de maneira supernatural, assim. Ah, poxa vida, Deus abriu uma porta de emprego e eu entrei e eu estou lá naquele emprego. E, cara, você tem liberdade para você conseguir ministrar a vida dos seus colegas. Seu chefe, sendo cristão ou não sendo cristão, ele te abençoa, né? O seu trabalho prospera. Na sua casa você tem paz, você tem tempo para sua família, né? Então, isso é você se sentir no centro da vontade de Deus. E aqui Pedro, o que ele está tentando fazer? Ele está saindo do centro da vontade de Deus e está tentando puxar Jesus com ele. A ansiedade de que, meu Deus, o que vai acontecer se ele não estiver aqui comigo, né? E aí as duas coisas que eu queria dizer é esse medo, e a segunda coisa é que quando a gente vê a postura de Jesus, a resposta que Jesus dá para tudo aquilo, e é difícil a gente ver Jesus trazendo uma palavra um pouco mais dura, mas aqui é uma palavra mais dura que ele traz, né? Arreda-te de mim, Satanás. A gente vê que Deus não tem isso para nós. Deus não tem esse sentimento. E sim, aquela palavra dura foi como uma disciplina para Pedro, para que ele parasse com aquela fala, porque aquilo foi justamente o que Satanás tentou Jesus quando levou Jesus para o deserto. Quando Satanás leva Jesus para o deserto, ele fala que Jesus poderia ter todos os reinos se prostrado adorasse a Satanás. O que ele está falando? Cara, você pode fazer qualquer coisa se você me adorar. Quando Pedro chama ele para não ser crucificado, aquilo era uma palavra muito mais doce, muito mais gostosa para Jesus. Você acha que Jesus estava curtindo a dor que ele ia sentir, porque ele já sabia qual seria? E aí Jesus traz essa palavra mostrando, sim, disciplina para você, Pedro. É mais importante a vontade de Deus do que a minha vontade, do que o meu prazer. Segundo, Deus não tem esse sentimento para você. Deus não tem esse sentimento de ansiedade. Deus não tem esse sentimento que você tem tanto medo do que vai acontecer que você age no seu impulso, você tenta ajudar a Deus, né? Porque é aquilo que Pedro parecia que estava fazendo, tentando ajudar Jesus. Então, você tenta ajudar a Deus a fazer algo
com as suas próprias forças, sem consultá-lo, sem nada. Então esse é o primeiro perigo. Quantas vezes o nosso sentimento nos leva a questionar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? Muitas vezes a gente está passando por um momento de luta e a gente questiona a Deus o tempo todo. E questiona a Deus não querendo entender qual que é o momento. Questiona a Deus, tipo, por que comigo? Eu não merecia ser assim, não merecia que fosse assim comigo. Quantas vezes? Por medo do que vai vir depois. Por estar ansioso a respeito daquilo que virá. O segundo perigo da ansiedade é que ela é um dos motivos das nossas quedas. Se você olhar para a vida de alguns daqueles que foram muito grandes na Bíblia, você vê que, agindo por ansiedade, eles caíram. E o exemplo que eu vou dar é o exemplo de Davi. No momento onde ele trai o seu companheiro, Urias, e engravida a sua esposa, e ele já tinha caído. E aí, tentando consertar com suas próprias mãos, sem pedir a direção de Deus. E Davi, ele é conhecido um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre estava ali, disposto a rasgar o seu coração, para entender qual era o direcionamento que Deus tinha. E aí, nesse momento que a esposa de Urias está grávida dele, e ele tenta corrigir as coisas com as suas próprias mãos, que está lá em 2 Samuel 11, 6-10, que diz o seguinte: Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, por que não desceste à tua casa? Então Davi queria resolver um problema, ele queria que Urias se deitasse com sua esposa Betseba, para que ele, sem que as pessoas percebessem, ele escondesse aquela traição, para que Urias pensasse que o filho era dele. E aí Urias era muito fiel ao seu exército, e ele não vai. E ele não vai, e aí Davi tem mais uma queda, e aí ele coloca a vida de Urias, e ele acaba morrendo durante a guerra. Então ele tentou resolver algo, por estar ansioso do que o povo iria pensar dele, de como seria a reputação do grande Davi se o povo descobrisse que ele tinha traído o seu companheiro de guerra. O que iriam pensar dele? Quando nós, nas nossas vidas, cometemos alguma falha, é normal que prontamente a gente tente corrigir aquela falha. E aí, mais uma vez, por estar ansioso do que as pessoas vão pensar sobre nós, de como você vai corrigir aquilo, você acaba caindo de novo. E aquilo vai gerando marcas na sua vida. Como o apóstolo Martini sempre diz, cara, Deus é misericordioso, Ele tem perdão para nós. Só que a cada queda que nós temos, a gente vem e Deus nos perdoa, Ele nos dá a mão e nos levanta. Só que aí a gente vai trazendo os penduricalhos. A gente vai trazendo as marcas, a gente vai trazendo os medos e a gente vai trazendo as dificuldades. Amém? A ansiedade, ela vem acompanhada pelo medo. E esse é um outro perigo. Mateus 14:30 diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. De novo Pedro. E aí aqui, o medo o paralisou. O medo o paralisou no momento que ele estava andando sobre as águas para encontrar com Jesus.
E claro que, se cada um de nós tivéssemos a atitude de Pedro, de estou vendo Jesus ali, cara, ele está andando nas águas, Jesus falou, vem que você vai andar comigo, vou descer do barco e vou andar com ele. Cara, se cada um de nós tivéssemos essa fé de chegar lá e andar, eu creio que muito mais pessoas já teriam ouvido falar da palavra de Jesus. Mas a gente não conhece o que estava ali no coração dele. E o que mostra a passagem é que Pedro agiu por um impulso, muito mais do que por fé. Pelo mesmo motivo que ele lá atrás, lá na outra passagem que a gente comentou, ele repreende a Jesus, justamente porque ele estava ansioso por não estar mais com Jesus no futuro, já que Jesus dizia que ele ia para o Pai. Por esse mesmo motivo, ele também foi na água. E aí quando ele vai na água e ele olha ao redor e ele vê o vento e as ondas e tudo mais, ele começa a sentir medo. E o medo faz com que ele comece a afundar. Então, aqui está mais um perigo. O medo. A ansiedade, muitas vezes as crises de ansiedade, elas vêm por conta do medo. Você ter medo de que algo aconteça com você faz com que você fique paralisado, faz com que você não caminhe, faz com que você não se relacione, faz com que você não consiga trabalhar. Enfim, são muitos exemplos. Portanto, é mais um perigo. A gente deve ter uma atitude como essa de Pedro, de ir lá e seguir a Jesus a despeito da situação no entorno. Mas não por ser ansioso, mas porque nós temos fé. A fé deve ser aquilo que nos move. E Deus, Ele se relaciona conosco através da fé. Estava conversando essa semana com o pastor Daniel Beltrão, e ele estava justamente comentando, eu não lembro quem foi o escritor que escreveu aquilo que ele me disse, mas ele estava falando o seguinte, que esse escritor, ele escreveu o seguinte: a partir do momento que a Bíblia inteira for explicada cientificamente, eu deixo de crer nela. Porque Deus se relaciona conosco através da fé. Sim, muitas das coisas que estão escritas ali, você vai encontrar respaldo científico, você vai ver que realmente as coisas aconteceram nos tempos que estão lá e tudo mais. Mas sempre vai ter a parte que você que vai caminhar por fé. Sempre vai ter a última parte, que é o seu passo de fé. Porque a fé é a forma como nós nos relacionamos com Deus. Amém? E a ansiedade, ela também é uma cilada para que nós passamos a nos diminuir. Por quê? Porque a gente cai e a gente fica com aquela marca e a gente começa a se diminuir. Marcos 14:71, novamente, Pedro, ele porém começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, de novo, tomado pela ansiedade do que estava por vir, aqui eu acho que essa passagem é uma mistura um pouco de tudo que a gente falou aqui dos perigos, né? Porque tomado pela ansiedade do que estava por vir, com medo do que aquelas pessoas poderiam fazer com ele, Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. E a partir no momento que o galo canta, a gente vê que aquela marca já gerou algo na vida de Pedro. E aí ele carrega essa culpa durante os 3 dias, até que ele encontra Jesus novamente. E ele consegue reafirmar em 3 momentos que ele ama Jesus. Mas ele negar a Jesus fez com que ele perdesse toda a coragem. O Pedro, impulsivo, aquele que vai e bate, faz e acontece, perdeu toda a coragem e por muito pouco não perdeu sua fé. Eu creio que pelos discípulos estarem muito próximos
e ele ter ali dentro dos discípulos seus amigos, irmão, ele com certeza foi mantido, né? Ele conseguiu se manter com fé. Mas por muito pouco ele não perdeu isso. Por uma cilada causada pela ansiedade. Então, como que a ansiedade ela vem sobre nós? O que acontece conosco muitas vezes? Sim, a gente tem lá os distúrbios de ansiedade, que eu comentei, as fobias e tudo mais. Mas a gente também tem o sentimento de ansiedade, né, que é o dia que você vai fazer uma prova, o dia que você vai ser muito exposto, você vai falar para as pessoas. Que aí o que acontece? Você vai fazer uma prova, você esquece tudo que você estudou. Você trava na hora de falar. Você não consegue pensar. Tudo isso vai te trazendo um sentimento de incapacidade. E todas essas situações, e aí lá no início eu comentei sobre o sistema nervoso autônomo, simpático, que ele é autônomo e ele faz as coisas quase que sozinho. Sim, ele faz, mas ele é muito baseado nas experiências que nós temos, naquilo que nós vivemos. Portanto, eu pergunto para vocês, o que tem ocupado a mente de vocês? O que tem ocupado a mente de vocês? A mente de vocês, ela se ocupa só com aquilo que está por vir, aquilo que aconteceu na sua vida. Ah, não sou digno. Ah, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos. Será que sua mente ela é ocupada só por isso? Ou não, sua mente também é ocupada pela fé em Jesus, pela fé daquele que te criou de forma perfeita, daquele que te colocou nesse mundo e que tem te dado o direcionamento, daquele que te entregou o Espírito Santo, que nós estamos celebrando tanto no dia de hoje, para que ele vivesse em você e para que ele fizesse a diferença na sua vida. Portanto, apesar de tudo isso ser algo que acontece de forma autônoma, você também tem muita influência naquilo que o seu sistema nervoso vai entender que ele precisa agir com defesa. Quando você olha para um bebê, para uma criança muito pequenininha, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo de nada. Se você colocar a criança do lado do cachorro, ela puxa o rabo do cachorro, ela enfia a mão dentro da boca do cachorro, ela pula na água, sem saber nada, sem nunca ter nadado. Outro dia eu vi um vídeo de um bebezinho numa parede de vidro, assim, numa gaiola de vidro. E um tigre vem correndo lá do fundo da gaiola, assim, ó, em direção ao vidro. E o bebezinho olhando e dando risada e quase fazendo um miau lá pro tigre. E o tigre vem e bate no vidro e o bebezinho nem se move. Por que isso? Ele ainda está com a sua memória totalmente vazia. Ele ainda não teve experiências. Portanto, as suas experiências, elas vão conduzir muito como que o seu sistema nervoso autônomo irá ligar o sinal de alerta. Portanto, relacionamento com Deus, fé e oração são algumas das respostas que nós podemos dar para esses perigos todos que eu coloquei aqui. Porque se você tem uma vida com Deus, uma vida que você caminha com Ele, uma vida onde você dá liberdade para que o Espírito Santo esteja vivo em você e te direcione, você terá somente experiências sobrenaturais, você terá experiências de milagres, você terá esperança naquilo que está por vir, porque você sabe que você tem um Deus que cuida, um Deus amoroso que tem o melhor para você. E o seu sistema autônomo, ele vai estar muito menos alerta
do que de uma pessoa que não crê em nada disso. Portanto, Mateus 6, 31, 34 começam as respostas. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque Ele nos dá essa palavra que cai como um bálsamo para nós. Porque a gente... O que aconteceu com a vida de Pedro? Por que ele falou para Jesus: Jesus, não vai para a cruz? Porque ele estava com medo do amanhã. Porque ele estava com medo do que ia acontecer, de como seria o ministério, de quem iria falar. Cara, basta cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. Viva o dia que Deus fez para você hoje. Aproveite sua família, aproveite seus filhos, aproveite o seu emprego. Talvez ele não seja o melhor do mundo, não seja com o melhor salário, o salário que você precisaria para você cobrir todos os seus gastos. Cara, mas foi Ele que Deus colocou para você. Faça o melhor ali. Tenha uma mente positiva naquilo que você está fazendo. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. A paz que excede todo o entendimento irá nos guardar. De que forma? Com orações e súplicas. Com orações e súplicas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por você, por mim. Você não precisa ficar pensando ou tentando imaginar o que você vai fazer com essa ou com aquela situação. Não estejam ansiosos. Experimentem a paz que excede todo o entendimento. E a paz que excede todo o entendimento não é que você vai ser alegre 100% do tempo. A paz que excede todo o entendimento é que, num momento muito difícil, você vai conseguir olhar para frente e falar assim: Deus é bom, eu vou por esse caminho, Deus está me ensinando isso com essa situação. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Mas e aí? Será que lembrar das promessas de Deus nos ajuda? Saber que Deus tem o melhor para mim ajuda? Ajuda. Que eu tenho o Espírito Santo? Ajuda. Assim como é importante você reconhecer que você, de repente, sofre de ansiedade, é importante que você declare todas essas coisas. Deus tem promessa para mim. O Espírito Santo habita em mim. Deus tem o melhor para mim. Mas tudo bem, mas e na hora? E na hora? E na hora que eu estou passando por um momento difícil? O que eu vou fazer? Vou voltar em Filipenses 4:6. Mas em tudo, pela oração e súplicas. Oração é relacionamento com Deus. Hoje no culto da manhã, não sei quem de vocês pôde acompanhar pelo YouTube, Lamartine fez justamente essa pergunta. Quem de vocês aqui gosta muito de orar? Quem gosta mais ou menos? Quem não gosta de orar? Meu querido, você gosta de conversar com seus amigos, não gosta? Você gosta de conversar com a sua esposa? Você gosta de assistir um programa de humor, programa de futebol? Oração é relacionamento com Deus. Você pode gostar, você pode não gostar. Essa é uma das formas que Ele se relaciona com você. Eu diria que é a principal delas. E muitas vezes a gente
imagina que, não, oração é só eu tô ali, eu vou ficar... O que eu vou ficar declarando o dia todo? Cara, não é isso. Quando Paulo fala que você deve orar sem cessar, é que você deve estar o tempo todo com sua mente tomada e buscando a conexão com Deus. Porque quando você está com a sua mente tomada e ligada a Deus, as coisas acontecem e você já vem na sua mente o versículo. As coisas acontecem e você lembra do que Jesus fez. As coisas acontecem e você lembra do que Paulo fez. As coisas acontecem e você lembra do que Pedro fez. Porque você está ali, em constante comunhão, orando sem cessar. E você não está lá o tempo todo orando em línguas, e as pessoas estão olhando e falando, cara, o que está acontecendo com a pessoa ali? Ela está falando uns negócios meio esquisitos e tal. Não, não é isso. Cara, é simples assim. É você ter uma mente cativa à obediência, uma mente que não sai da presença. Amém? Oração serve então como um elemento disciplinador e determinador da vontade de Deus nas nossas vidas. Oração não é o gênio da lâmpada. Oração não é para que você haja como se você tivesse uma lâmpada e você tem um gênio para realizar os seus desejos. Oração é para que você tenha relacionamento e para que você consiga ouvir de Deus o que Ele determina e o que Ele tem para você. Enquanto disciplina, a oração nos impedirá de sermos egoístas em nossos alvos. Porque quando você está orando, quando você está buscando a Deus, você não vai estar pensando só em você. Deus não vai te direcionar para aquilo que vai te fazer... Não te fazer bem não é a frase correta, mas para aquilo que vai ser gostoso para você, vamos dizer assim. Muitas vezes a oração vai te direcionar para aquilo que vai ser difícil para você. E aí você vai falar, não, é coisa da minha cabeça. E aí, se você tem uma postura de oração, aquilo vai continuar. E vai continuar. E a partir do momento que você tomar a direção que Deus está te dando, que o Espírito Santo que habita em você está te dando, você vai entender que era justamente aquilo que você precisava para entrar no centro da vontade. Amém? Quando eu estava na minha busca sobre ansiedade, eu encontrei 5 dicas contra a ansiedade que podem melhorar o dia a dia de uma pessoa que tem ansiedade. E das 5 dicas, pelo menos 3 você consegue relacionar diretamente com uma vida de oração. Pelo menos 3 das 5. As 5 dicas dizem o seguinte: tenha um propósito e dedique-se a ele. Essa é uma das dicas. Cara, se você tem vida com Deus, você tem um propósito. E aqui ele está falando de um propósito diferente do seu propósito de trabalho, de você ganhar a sua renda. Não, cara, você tem um propósito maior do que esse. Então, se você tem esse propósito e você se dedica a ele, é uma dica para que você não sofra com essas fobias, ansiedade, esses distúrbios todos que podem vir com ela. Respire e inspire profundamente, sempre que você se sentir em uma crise de ansiedade, ou que uma crise de ansiedade está para começar. Cara, se você, no momento que você sente que você vai entrar numa crise de ansiedade, se você sofre disso, ou no momento que você, e eu já experimentei isso, que você vai entrar para uma prova. Eu fui muito testado eu não sou uma pessoa muito ansiosa, pelo contrário, eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas a faculdade foi algo que me provou muito. Eu fiz faculdade de engenharia e sempre que as pessoas me perguntam se deve fazer uma faculdade de engenharia, eu falo, cara, é para mim uma das melhores faculdades que tem, um dos melhores cursos que tem, mas não faça porque eu estou te falando, você tem que querer fazer.
porque é complexo. E eu me lembro que a cada prova que a gente ia fazer, cara, eu entrava orando. Porque nos primeiros semestres ali da engenharia, eu não tinha esse hábito. Era esbofeteado o tempo inteiro. E não é porque eu não estudava, não me dedicava. Cara, eu virava à noite, a gente estudava em grupo, estudava sozinho, saía mais cedo do trabalho para estudar, chegava na hora da prova, nada saía. Teve vezes da gente estudar, acabar de resolver o exercício antes de entrar na prova, caiu um exercício igual e não consegui resolver. E aí, na época, minha namorada, que hoje é minha esposa, ela falou, você tem que orar antes de você começar a prova. Eu estava começando a caminhar na vida cristã. Cara, impressionante. A partir do momento que eu comecei a orar e declarar, assim como o Hércio declarou hoje aqui para vocês, que a palavra tem poder, e eu comecei a declarar esse versículo de Filipenses 4:6, e a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cara, impressionante. E claro, não era só eu declarava isso e ia para a prova. Não, estudava, fazia a minha parte, só que no momento da prova, para que eu não tivesse esse sentimento de ansiedade que bloqueia o seu pensamento, que faz com que você não consiga raciocinar, que você não consiga se concentrar, porque você perde o foco mesmo. Eu orava e declarava, e orava e declarava, e foi impressionante, assim, a mudança. Meus primeiros semestres de engenharia foi só pela graça, assim, tipo, todo semestre meus amigos falavam assim, cara, você é sempre aos 48 do segundo tempo, porque a faculdade era você pegasse 3 DPs, no ano seguinte você tinha que passar das 3 DPs, se você não passasse, você perdia o semestre todo, e eram 3 provas, P1, P2, e aí se não passou nas duas, você tinha P3 e ali era decisiva, né? Então você não tinha muito espaço, não tinha trabalho, enfim, coisas que você pudesse fazer para você ganhar mais nota. Não, era na prova. A sua decisão era ali na prova. E foi impressionante como eu pude experimentar isso. Então respire e inspire profundamente. Cara, e faça isso em oração, que vocês vão experimentar o milagre de Deus na vida de vocês, amém? Viva o presente. Ainda estamos nas dicas, tá, pessoal? Foram 2. As 2 primeiras são 100% de vida com Deus. E a última dica é: viva o presente. Não remoa o passado ou tente prever o futuro. Terceira dica. Eu vou ler um versículo de novo para vocês aqui. Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. A vida com Deus, ela te direciona para que você viva o presente. Em todo momento, Jesus está dizendo, o que passou, passou. Viva a partir de agora. O futuro a Deus pertence. O futuro, você vai pedir o direcionamento dele, mas o que você vai viver é o presente. E essa é a terceira dica. Portanto, quem está dizendo aqui não é a Bíblia, não é a palavra. É um estudo de uma empresa da área da saúde, onde eles colocam 5 dicas para que você evite a ansiedade no seu dia a dia, para que você tenha uma vida melhor. E 3 delas são principalmente relacionadas à nossa vida com Deus. Tenha propósito. Inspire e respire profundamente. Para mim é oração. Para mim isso é oração. É você estar ali, você no seu secreto. E ele fala assim, respire e inspire profundamente. Sempre que você sentir uma crise de ansiedade, vá para um local silencioso, respire e inspire várias vezes e esvazie a mente. Cara, para mim isso daqui é o local secreto, é a oração, entendeu? Terceira dica, viva o presente, que está escrito na palavra. Isso.
E a quarta e a quinta dica é: separe um tempo do dia para que você coloque todas as suas preocupações naquele período. E a outra é para que você faça exercício. Então, nada muito... Mas as principais são essas três, onde a gente relaciona diretamente com a vida com Deus. Portanto, a ansiedade sim é uma defesa do nosso corpo. Mas quem disse que a gente não controla ela? Quem disse? É um sistema autônomo, um sistema baseado nas nossas experiências, como eu falei já. Eu creio que Deus criou tudo, e criou tudo para o nosso bem, e para que nós pudéssemos glorificá-lo. Deus pode mudar o seu impulso. Deus pode mudar o seu impulso. Deus trabalha no impossível. Ele não trabalha só no que a gente consegue ver. Quando a gente fala que Ele é onisciente, Ele é onipresente, cara, Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima da nossa razão. Quando a gente fala que Ele é onisciente, a gente enxerga o tempo como uma linha. Ele não enxerga o tempo como uma linha. Ele enxerga o tempo de uma maneira muito diferente daquilo que a gente enxerga. Portanto, confia nele. Mas eu vou continuar com aquela sensação ruim? Talvez você está se perguntando aí, será que eu vou continuar com aquela sensação de que algo de ruim vai acontecer? Aquele nervoso? Aquele senso de urgência? Sim, você vai. Sim, porque você vai passar por lutas. Mas você pode passar por elas, olhando para frente, como um vencedor. E chegando no final, e olhando e vendo aquilo que Deus te ensinou. Aquilo que você pôde usar para abençoar alguém. É tudo uma questão de escolha de como você vai passar por esse momento. Você pode aproveitar esse momento para intensificar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Então você vai ter mais momentos de oração. Você vai estar mais próximo dEle. E no mais, eu queria concluir essa palavra declarando uma série de promessas que Deus faz na Bíblia a respeito do cuidado que Ele tem conosco, a respeito de como Ele cuida dos teus filhos. Começando por Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando você busca em Deus, quando você coloca para Ele, é isso que Ele tem para você. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Passar por uma luta ao lado dele é muito mais fácil do que passar sem ele. Amém? Quando Samuel morre, quando o profeta Samuel morre, Davi fica um pouco perdido. Porque Davi ele era muito temente a Deus e ele via em Samuel a voz de Deus. E aí ele fica ansioso. E nesse momento ele escreve o Salmo 121. Salmo 121, 1 e 2 diz o seguinte: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Salmos 23, 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Declare isso sobre a sua vida. Declare isso, não importa por onde você está andando. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando e a morte está ao seu lado ali, cara, não importa. Não importa. A tua vara e o teu cajado me protegem, te protegem. Isaías 41, 10. Por isso não temas, pois estou com você.
Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Ninguém pode contra a sua vida. Ninguém pode contra a sua vida. Nenhum levante, nenhum inimigo, ninguém pode contra a sua vida. Nós estamos na semana do Pentecostes. Nós estamos celebrando o Pentecostes hoje. E há mais de 2000 anos, nesse dia, Deus entregou o ajudador. Aquele que estaria conosco, que caminharia conosco em todo o tempo. Que seria a vara e o cajado que nos protegem. Que seria aquele que nos dá o direcionamento, aquele que nos tira todo o medo, que nos bloqueia. Portanto, que nessa noite você possa declarar cada uma dessas palavras que nós dissemos hoje. Que a ansiedade não tem poder sobre a sua vida. Que nenhum sentimento que o pare, que o faça parar, que o faça travar, tem poder sobre a sua vida. Que nenhum sentimento que faça com que você haja por impulso e que te tire da vontade de Deus, tem poder sobre a sua vida. O que tem poder sobre a sua vida é o Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que te direciona. É o Espírito Santo que faz você olhar para o presente e não para aquilo que você já fez e nem para aquilo que vai acontecer. Nós estamos num momento, acho que único. Nós nunca passamos por uma pandemia como essa. E ninguém sabe o que vai sair daqui. A economia como vai ficar, as pessoas como vão ficar. Se a gente vai ter medo de pegar algum tipo de vírus, se virão outros vírus, se virão outras pandemias, a gente não sabe. Portanto, por que eu vou ficar temendo algo que eu não sei? Peça o direcionamento para o Espírito Santo, para que se você tiver que se preparar para algo, Ele faça isso dentro do seu coração. Para que você não esteja ansioso e que essa ansiedade te bloqueie e te impeça de viver o seu presente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Paizinho querido, por mais esse culto, Senhor. Te agradeço pelos teus filhos que estão, Senhor, aqui presencialmente, para aqueles que estão na internet nos vendo, Paizinho querido. Que o Senhor possa visitá-los, Senhor. Ó Paizinho querido, que o Senhor visite os corações e as mentes, Senhor. Ó Paizinho querido, liberta, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor, que prende as mentes dos teus filhos, Senhor. Ó Paizinho querido, nós declaramos no teu nome, Senhor. Nós declaramos no teu nome, Senhor, a cura, Pai. Nós declaramos no teu nome a cura, Senhor, para toda enfermidade na mente, Senhor. Ó Paizinho querido, toda enfermidade que impede os seus filhos de caminhar, Senhor. Ó Paizinho querido, nós liberamos uma palavra de cura aqui, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor. Ó Paizinho querido, empodera os teus filhos, Senhor, para que eles possam alcançar muitas vidas, Senhor. Que o teu Espírito que habita em cada um de nós aqui, Senhor, possa fazer a diferença onde nós estivermos, Senhor. Que nós possamos experimentar, Senhor, dessa paz que excede todo entendimento, Pai. Que nós saibamos como te buscar da maneira correta, Pai. Que, como diz a tua palavra, que nós te busquemos, Senhor, em oração, com orações e súplicas, Senhor. Que nós tenhamos tempo de qualidade contigo, Senhor, no nosso secreto, Paizinho querido. Colocando em Ti, Senhor, as nossas expectativas, Senhor. Colocando em Ti os nossos medos, Senhor. Colocando em Ti aquilo que nos impede de seguir, Pai.
Agora eu queria falar com você que talvez entrou aqui e nunca tinha ouvido falar de um Espírito Santo que pode habitar conosco. Um Espírito Santo que tem o caráter de Deus, que é o próprio Deus que habita conosco. E é aquele que nos direciona, que caminha conosco, para que nós busquemos a boa, perfeita e agradável. Você que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que nunca convidou o Espírito Santo para morar com você, levanta sua mão que nós vamos orar por você. E nessa noite, você vai experimentar um visitar especial do Espírito Santo. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta sua mão, essa é a hora. Essa é a hora para que você dê um passo de fé. Se você que está no YouTube, está nos vendo no YouTube, você nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, tem um QR Code aí na tela. Você pode apontar seu celular para aí. E nós vamos receber o teu nome. E nós vamos orar por você. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Paizinho querido, pela vida dos teus filhos, Senhor. Ó Papai, que aqueles que decidiram caminhar contigo hoje, Senhor, que eles possam declarar que o Senhor é Senhor e Salvador da vida deles, Senhor. Que eles convidem o Espírito Santo para viver com eles, Senhor. Ó Paizinho querido, e no mais eu te peço, Pai, sopra, Senhor. Sopra do teu Espírito sobre o teu povo, Senhor. Visita, Senhor, visita as mentes e os corações que estão aqui essa noite. E aqueles que nos assistem, Senhor. Age em nosso meio, Senhor. O Senhor tem liberdade, Paizinho querido. O Senhor tem liberdade na vida dos teus filhos, Senhor. Eu te agradeço, Paizinho querido, por mais essa noite, Senhor. Contigo, Pai, que nós possamos ter uma semana, Paizinho querido, de vitórias. Uma semana com a tua presença, Senhor. Uma semana onde nós vivamos pelo Espírito e não pela nossa carne. Onde nós consigamos entender a tua vontade e não a nossa. Onde nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e não os nossos desejos. Eu te agradeço, Pai, abençoe os teus filhos e leva-os em segurança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não poderia ir embora antes de pedir que, se você tem alguma enfermidade nessa área de ansiedade, na mente, você que está aqui, você que está nos vendo pela internet, coloca a mão na sua cabeça e a gente vai liberar uma palavra como um corpo aqui. Porque o poder não está em mim, não está no Dado, não está no Nando, no Diego, não está em nenhum de nós. O poder é a palavra de Jesus, o poder é o próprio Jesus, o poder é o Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, no teu nome, Senhor, no teu santo nome, Paizinho querido, eu declaro a cura, Senhor, a cura sobre todos os teus filhos, Senhor, a cura sobre as enfermidades na mente, Senhor, sobre os bloqueios, sobre as fobias, Senhor. Ó Paizinho querido, vem com o teu toque, Senhor. Ó Paizinho querido, que nessa noite os teus filhos já experimentem de um sono melhor, de um sono profundo, Senhor, de um sono restaurador, Paizinho querido. Ó Senhor, e que durante os próximos dias eles consigam enxergar o teu mover sobre as mentes deles, Senhor. O teu toque, a tua cura, Senhor. Eu declaro, Senhor, a tua cura sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Eu creio que o Senhor libertou muitos aqui no YouTube, aqueles que ainda vão assistir essa mensagem. Porque a palavra dele é uma palavra que liberta, é uma palavra que nos impulsiona. Amém? Que a graça de Deus e o Pai e as eternas consolações do Teu Espírito seja com o Teu povo, hoje e sempre. Deus te abençoe, meus queridos. Que vocês tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.